Olá, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vamos esperar aí alguém entrar. Estamos ao vivo para mais um momento que a gente chama de aprendizagem mediada. Aprendizagem mediada ao vivo. O EduSer. Oi, Budokan, seja bem-vindo. Isso, muito bem. O propósito do EduSer é ajudar professoras a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E nessa noite nós vamos falar sobre a questão da alfabetização da criança com deficiência intelectual. Vamos aguardar um pouco o pessoal ir entrando, interagindo. Keila, seja bem-vinda. Marina, seja bem-vinda. Joyce Medeiros, tudo bem com vocês? É isso aí. Então, estamos mais um dia, mais uma noite, falando sobre a questão da aprendizagem mediada e hoje nos aproximando um pouco da ideia da alfabetização ocorrer na criança com deficiência intelectual. Talvez seja um desafio para muitas pessoas, mas nós vamos estar conversando aqui sobre as possibilidades que nós temos que isso realmente se realiza. Tudo bem com você? Edileuza, seja bem-vinda. Cris, Floripa, seja bem-vinda. Então, boa noite para todos aí que chegaram agora. Eu sou a professora Isabel do EduSer e o nosso propósito é ajudar as professoras a acelerar o processo de aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. Quando a gente fala do acelerar, a gente considera que essa criança que está lá no ensino fundamental e que ainda não conseguiu se alfabetizar ou aprender o que a escola está disposta a ensinar, ela já está atrasada, né? Era para ela ter aprendido e de repente ela já está no segundo ou terceiro ano e ainda não conseguiu aprender a ler, escrever, fazer as operações básicas, interpretar um texto. Então, o nosso acelerar é isso, né? É fazer com que a criança desenvolva as funções cognitivas o mais rápido possível para que ela venha num período bem curto aprender aquilo que ela não aprendeu nos anos anteriores. Por isso que a gente fala de acelerar. E quem acelera isso são vocês, as professoras, que devem aprender a fazer a mediação, que é usar as funções cognitivas e as operações mentais para isso, e também 12 critérios de mediação. Então, nosso propósito do EduSer é isso, né? É mostrar para vocês como isso acontece. Ontem nós fizemos uma live bem interessante, que nós chegamos a falar sobre a questão que na educação infantil nós já podemos desenvolver essas operações mentais e funções cognitivas que vão ser utilizadas agora no ensino fundamental. E aí hoje nós vamos falar um pouco sobre a possibilidade, né, que nós temos muitas possibilidades, e eu vou falar dessa possibilidade da aprendizagem da leitura e da escrita ocorrer com a criança que tem a deficiência intelectual. Então hoje eu vou estar falando para vocês, e amanhã, junto com a Marina, que está aí nos acompanhando, nós vamos falar um pouco desse processo de decodificação, codificação, nessa aprendizagem.
E aí eu vou trazer também algumas coisas práticas para mostrar para vocês, certo? E quem quiser, no final dessa live, né, conversar comigo ao vivo, é só colocar aí, Isa me chama, hashtag Isa me chama. Então assim, ó, quando a gente fala em alfabetização, o que passa na cabeça de vocês? Geralmente, para algumas pessoas, alfabetizar é aprender a ler e a escrever. Só que nós temos um outro conceito que está sempre juntinho com o processo de alfabetização, que é o letramento. E o que é o letramento? É o sentido social dessa leitura e dessa escrita. Então, atualmente, eu utilizo um conceito da Magda Soares que fala de alfaletrar. Então, esse conceito de alfaletrar envolve a criança aprender a ler, escrever e interpretar o mundo, certo? Então, isso é fundamental. Então, a alfabetização não é só repetir e memorizar, é dar sentido àquilo que você está aprendendo. E às vezes as alfabetizadoras esquecem disso e querem, de uma forma muito ligeira, fazer com que as crianças aprendam a ler e a escrever com a memorização e a repetição. Muitas apostilas também propõem isso, né? Muitas apostilas, muitas atividades que a gente recebe até gratuitamente na internet, são atividades extremamente bem elaboradas, são atividades atrativas para as crianças, mas só trabalhar aqueles exercícios não vai garantir que o teu filho aprenda. E aí, o que eu quero conversar com vocês mais é assim, como essa leitura e essa escrita pode ocorrer com uma criança que tem deficiência intelectual. Quando eu falo criança, eu estou falando naquele período que as crianças estão no processo de alfabetização, lá primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, e que tem uma grave dificuldade em se apropriar dessa ideia de escrita e leitura, e que é quando os pais ou a escola, né, começa a solicitar, os pais levando ao médico e a escola solicitando um diagnóstico, alguma coisa desse tipo. Certo? Então, quando eu falo de alfabetizar, eu estou pensando nesse período. Eu não quero definir a alfabetização, que a alfabetização ocorre só nesse período. Não. Mas, nessa live de hoje, eu quero conversar com vocês dessas crianças que estão nesse período dos anos iniciais e que não conseguiram se alfabetizar. Por quê? Muitas das alfabetizadoras, elas utilizam como ferramenta para alfabetizar apenas a memorização e a repetição, seja de palavras e seja de letras. Então, se é a palavra principal bolo, ou se é a letra B, então para repetição a criança vai várias vezes utilizar aquela palavrinha. Agora, o que está faltando nesse processo? Que deveria ser a chave, o pilar de sustentação nessa alfabetização. São as operações mentais. É aquilo que faz a criança pensar sobre aquelas letras ou aquela palavra. Isso falta. Então, assim, ó, a criança, quando ela começa a escrever, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui rapidamente as fases, mas em cada fase ela vai utilizando uma outra função cognitiva, que se chama, uma outra operação mental que se chama raciocínio hipotético, ou seja, ela vai levantando hipótese sobre aquela letra. Então, é fundamental isso. Então, você tem que aprender a fazer isso.
Isabel, gostaria que você falasse sobre a deficiência intelectual no dia da intervenção. Está sabendo e outro dia esquece tudo. O que fazer? Lógico, porque a criança, o que acontece? Ela tem que guardar isso na memória. Então nós temos que ativar. E como é que a gente ativa a memória? Fazendo transcendências, fazendo ligação cognitiva entre aquilo que ela está aprendendo com algo ou uma experiência que ela já teve antes. Então, por exemplo, bolo seria pensar, olha, você já viu um bolo em algum lugar? A sua mãe já fez um bolo? Então essas duas perguntas, por exemplo, levariam a criança a uma transcendência, pensar em alguma coisa fora daquele contexto que vocês estão vivendo ali da palavrinha bolo. Ela ia lembrar da mãe que fez um bolo, ou que já comeu um bolo num aniversário. Isso a gente chama de transcendência. Quanto mais transcendência ela fizer, mais significado e mais contextualizada ficará essa palavrinha bolo. E aí a gente acaba com essa questão da memorização. A gente acaba construindo um sentido para cada palavra, para cada cor, para cada forma que a criança está aprendendo. Aí assim, ó, se nós voltarmos para o conceito de alfabetização ligado às operações mentais, a gente vê que ela precisa de duas. Desculpa que eu acho que entrou uma coisa no meu olho. Ela precisa de duas operações, que é identificação e raciocínio hipotético, certo? E também a criança precisa ser mediada sempre nas funções cognitivas de entrada da informação e na elaboração da informação, porque daí a saída está garantida. Talvez fique muito complexo para vocês, mas eu já expliquei em alguns vídeos sobre as operações mentais, que são 28, sendo que são 8 de entrada, 7 de entrada, 13 de elaboração e mais 8 de saída. Mas como é que a alfabetização ocorre? Olha, eu vou dizer o seguinte para você. Pode ser um adulto que nunca se alfabetizou, mas vai para uma escola que vai alfabetizar ele. O processo que ele vai vivenciar cognitivamente é o mesmo de uma criança de 5 ou 6 anos que está em processo de alfabetização. Passa pelas mesmas fases. E a criança com deficiência intelectual é a mesma coisa. Ela também passa por essas fases. E aí, muitas alfabetizadoras não sabem essas fases. Elas não sabem. Então, quando você pergunta, tá, mas como é que ele tá na leitura e na escrita? Ah, não lê, não escreve. Escreve, mas a gente não sabe o que escreve, escreve tudo trocado, com várias letras. Não, gente. O escrever com várias letras sem sentido é a primeira hipótese da construção da escrita e da leitura. Então, se você acha que o seu aluno com deficiência intelectual não tem condições de escrever e acha que o que ele escreve não tem sentido, você tem que mediar. Porque daí você vai descobrir que tem sentido sim e que ele já está levantando a primeira hipótese da escrita e da leitura. Porque a primeira fase a gente chama de pré-silábica, onde as crianças querem escrever o nome da mãe, por exemplo, e fazem um bonequinho com um monte de perninhas, né? Um círculo com um monte de perninhas que a gente chama de garatujas. Ou seja, ela tentou, de uma forma gráfica, deixar no papel uma mensagem. Mas ela não sabe utilizar o código do alfabeto, então ela usou um desenho. Já levantou a primeira hipótese da escrita e da leitura. Depois, ela passa a utilizar nessa mesma fase, conforme a mediação da professora, utilizar as letras do alfabeto ou as letras do seu próprio nome para escrever algumas palavras. E para isso, ela já levanta uma outra hipótese, que é para escrever palavras. Opa, meu celular caiu, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar no lugar. Vamos ver. Vamos ver se alguém vir me ajudar, socorrer. Acho que vai dar. Deu já. Desculpa.
Então, como eu estava falando, nessa fase pré-silábica, nós temos ainda... Deixa eu arrumar aqui. Nós temos ainda a parte onde ela levanta uma hipótese que para escrever uma palavra, no mínimo, ela tem que usar 3 letras. Certo? Não existe palavra no mundo que se escreva com menos de 3 letras. Já é uma hipótese. Eu sempre digo para as minhas professoras alfabetizadoras, veja, converse com a criança e veja a hipótese que ela está construindo. A hipótese... Oi, vieram aqui agora me socorrer. Delay. É o delay. Então, como eu estava falando, a criança, por exemplo, para escrever uma palavra, formiguinha. Como uma formiguinha muito pequenininha, deve ter poucas letras. É uma hipótese. Elefante, como o elefante é muito grande, deve ser muitas letras. E às vezes é tantas letras que não cabe na folha de papel, num caderno. Isso é extremamente saudável, esse levantar essas hipóteses. Depois ela passa... Eu tô realmente... Hoje tá difícil. Celular caindo, olho incomodando. Ela passa para a fase silábica. A fase silábica é quando ela começa a dar sentido e tentar articular um som a uma palavra. Então, o K, que é o que, né? E que a gente fala K, ela vai lá e escreve casa, com Z e o A. Casa. Já começa a levantar algumas hipóteses silábicas, seja no som ou na escrita. Só que nós podemos mediar esse processo. Quais são as outras palavras que você conhece que também são com K, com esse som? Por exemplo, aí ela pode dizer casaco, camisa. E aí você pega essas palavrinhas que são com esse CA e não com a letra K, e aí você vai mostrar para ela que existem palavras que o som é de um jeito e a escrita é de outro. E nessa conversa você vai ajudar ela a levantar outras hipóteses da escrita e da leitura. Depois ela passa por uma fase melhor, que é silábica alfabética, dando mais sentido ainda, utilizando sílabas para escrever aquela palavra, e depois na parte alfabética. Então, todo mundo, seja adulto ou criança com deficiência, vai passar pelas essas mesmas fases. Certo? O que vai diferenciar para uma criança que tem deficiência é o ritmo e a intensidade da mediação. Essa é a diferença. É só essa. Então, aprender a ler é mais importante do que aprender a escrever. Sabiam disso? Já pensaram nisso? A escola faz o contrário, não é mesmo? Dá-lhe escrever, dá-lhe copiar do quadro, dá-lhe repetir, dá-lhe memorização das palavras. Vai escrever, escreve bolo, 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 bolo 500 vezes e depois vai ler a palavra bolo. O processo de alfabetização que eu defendo hoje é a criança aprender a ler, dar sentido a essa leitura e depois utilizar da sua espontaneidade para construir a escrita a partir das hipóteses. Essas que eu acabei de apresentar para vocês. Então, se você tem um filho, lógico, a leitura precede a escrita. Muito bem, Marina, é isso mesmo. Como é que eu vou instigar isso no meu filho? Dando livrinhos, sem imagens, para que ele possa ler as imagens, depois com poucas letras, para ele ir aprendendo a leitura, o som das palavras. Por quê?
Quando você lê, você escuta sua própria voz, seja uma leitura de imagem ou leitura de palavras. E essa linguagem, essa fala, vai organizar o pensamento de modo que eu levante hipóteses sobre o que escrever e como escrever. Por isso que muitas de vocês podem estar pensando assim, eu fui alfabetizada pelo Babebibobu, por exemplo, né? Que é uma forma, e que hoje eu tenho muita dificuldade em escrever. Tem mesmo. É consequência, infelizmente é consequência. Se você tivesse aprendido a ler antes, hoje a tua escrita ia ser fluida, ia ser melhor. Mas, né? Então a escrita, quando você aprende a ler, a escrita se torna intencional. Por que o homem, né, o ser humano aprendeu a escrever? Porque ele fez uma leitura de um contexto, gerou uma necessidade e escreveu. Então é isso. É essa a ideia que você tem que construir. Lustosa e Mello, eles têm uma pesquisa agora de 2018, bem interessante, que eles defendem a possibilidade da apropriação da leitura e da escrita nas crianças com deficiência intelectual. E que essas crianças passam pelas mesmas etapas do que qualquer outra criança. Como elaborar essas hipóteses? Como é que eu posso ajudar o meu filho ou meu aluno a levantar as hipóteses sobre a escrita e a leitura? Lendo para ele, fazendo escritas espontâneas e com várias atividades simples, como, olha, hoje nós vamos no supermercado. O que você gostaria de comprar no supermercado? Marque aí no papel. Então ele pode desenhar, ele pode botar algumas letras aleatórias, você pede para ele botar 2 palavras, 2 coisas que ele queira comprar no supermercado, naquela folha de papel. E você faz a sua lista e ele faz a lista dele. O que você está fazendo? Gerando a necessidade da escrita, mostrando que a escrita é algo socialmente necessário, por exemplo, para fazer compra. A criança ela tem que chegar à conclusão que escrever é algo social necessário. Então você tem que gerar a necessidade. É isso. Então quando eu pergunto para vocês como elaborar as hipóteses da leitura e da escrita, é dando a oportunidade para que ela possa escrever. Não, mas meu filho é deficiente intelectual, ele não sabe escrever. Tá, mas como que você quis ensinar ele? Com babebibabu? Com repetindo palavras, memorizando palavras? Ou palavras contextualizadas? Você já fez um bolo com seu filho? E depois você foi lá e disse, vamos botar aqui no papel tudo que nós usamos do bolo. Isso é uma funcionalidade da escrita. E aí você gera uma necessidade. Por que eu tenho que aprender a escrever? Porque é legal, é importante, a gente pode deixar escrita essa receita para outras pessoas. Isso é a função da escrita. A função da escrita é social. Agora, o que é preciso... Peraí. Tem alguns complicadores que eu quero falar aqui para vocês. Para amanhã a nossa live ser mais significativa. Alguns complicadores lá da escola. Vamos pensar assim, não é culpa, não são problemas, são complicadores. Quando o professor ou a professora, tem baixa expectativa com relação ao desenvolvimento da criança com deficiência intelectual. Ou seja, ela não acredita que a criança é capaz. Não, é síndrome de Down, não aprende. Não, já tem um diagnóstico, veio do médico. Não, já tem deficiência intelectual, não há o que fazer. Tá aí só pra, assim, socialização, sabe? Gente, temos que mudar isso, Temos que mudar essa situação rapidamente. Um outro problema que também pode estar vinculado a esta professora, mas não é culpa, é só um complicador,
que ela pode não saber alfabetizar adequadamente. Porque se ela usa a memorização, somente a repetição, algumas crianças vão, mas a maioria não vai, a maioria vai ter dificuldades. Aí vai chegar lá setembro, outubro, e a criança ainda não sabe ler. Aí vai para o segundo ano, ainda se arrastando no processo de alfabetização, sem nunca ter construído uma hipótese do porquê é importante a gente alfabetizar, tá? Por que é importante a gente aprender a ler. Outra ideia que às vezes está na escola como um todo é que a criança com deficiência intelectual tem uma barreira intransponível. Ou seja, não dá para fazer nada mesmo. E também a escola não acredita nessa capacidade. Imagina o seu filho, né, ou você trabalhando nessa escola que tem baixa expectativa com relação àquela criança. A professora não sabe trabalhar a alfabetização, a escola não aposta nessa capacidade. E nós temos várias consequências com relação a isso, né? Porque assim, ó, nós aprendemos na relação com o outro, no social. A falta de uma mediação ou do contato social ou do contato do que a cultura organizou para nós como um mundo letrado, se a gente não coloca a criança nesse contexto, a gente está privando ela. E aí a gente está construindo uma criança com deficiência intelectual. Porque não é a deficiência intelectual em si, a questão cromossômica, biológica, que vai definir a capacidade dela, mas a privação dela estar num contexto letrado com possibilidade de levantar a hipótese da escrita e da leitura. E é isso que eu quero passar para vocês. Não dá para eu pensar que a criança não é capaz. Eu não sou Deus, né? Eu não dou a última palavra. Pelo contrário, ele mostra que tem possibilidades. Eu acredito nisso. Então, não tome a frente, não levante a bandeira da incapacidade da criança. Contrário, levante a bandeira de que ela é capaz. Então, a mediação, você, professora, psico ou neuropsicopedagoga, aprendendo a mediar, vai conseguir mostrar para a professora que essa criança tem condições de levantar a hipótese da escrita e da leitura. Sabe, lá na escola que eu trabalho, eu digo para a professora assim, ó, se você viu que a criança levantou uma hipótese sobre a leitura e escrita, fechou, tá garantido que ela vai aprender a ler. Então é isso que nós temos que fazer. O primeiro passo, fazer com que a criança pense sobre a leitura e a escrita. Então tem toda uma dimensão sociocultural envolvida na questão do ler. Nós estamos no mundo letrado, então não é a dimensão biológica, natural, né, que a gente chama, que vai definir, porque essa dimensão biológica, ela pode definir a deficiência, essa que a gente chama, do diagnóstico, mas não o desempenho da criança. O desempenho da criança vai ser definido a partir das possibilidades que eu gerar nessa criança de levantar as hipóteses da escrita e da leitura. Então, quando eu não proporciono para ela as interações, o convívio com outras crianças, a troca, a possibilidade de falar, eu estou prejudicando, estou privando essa criança. Agora, se você é mediadora, qual é o caminho? Pode perguntar, isso aí eu já sabia. Qual é o caminho? Primeiro, você descobrir, e aí eu sei que tem algumas mães também, né? E professoras que têm crianças que estão nesse processo de alfabetização e que têm algum diagnóstico. Descubra nessa criança o hiperfoco, aquilo que ela mais gosta. Pode ser qualquer coisa, de culinária a carros de corrida ou futebol. O que ele gosta? Beleza. Depois você vai descobrir qual é a zona de desenvolvimento real que a criança tem com relação à alfabetização. Quando você dá um lápis para ela e diga, olha,
eu vou ditar algumas palavras para você, você escreve do seu jeito aí. Do seu jeito, do jeito que você pensa que deve ser escrito essas palavras. São palavras que você vai gostar. Por exemplo, time de futebol. Então, eu sei que você gosta do Figueira, que é o meu time aqui em Santa Catarina. Então, você vai escrever aí Figueira, que é o nome do seu time. E a criança vai levantar uma hipótese de que tipo de letra eu poderia usar ali. Ou mesmo bolinhas, ou mesmo uma garatuja. Se ela fizer isso, já é a primeira hipótese da leitura e da escrita. Vocês já pensaram nisso? Pois é. Outra, desenvolver nessa criança, a partir dessa primeira escrita, que é a escrita espontânea, não uma escrita repetida ou ditada. Ah, agora é o A, agora é o B, agora é o F, agora é o I. Não. Espontânea. Você vai olhar para a criança e dizer: ótimo, como ficou bonito a sua escrita. Vamos guardar para lembrar que em outro momento nós vamos comparar o que você escreveu aqui com outras coisas que nós vamos escrever depois. Então você gostou da escrita dela. Você não condenou, você não julgou. Então a mediação de competência, esse otimismo de que eu acertei, que eu fiz legal, que eu agradei o adulto, porque é isso que a criança gosta de fazer. Ela gosta de agradar o adulto, de agradar o professor, de agradar o pai e a mãe, de se sentir competente. Então, você dá esse incentivo. Isso qualifica a permissão da criação, de criar algo, certo? De criar algo. Então, quer dizer, eu criei, eu escrevi algo. Agora, se a gente for voltar lá para a escola, aí tem 3 coisas que eu quero falar para vocês aqui, né? Da escola, do médico e da professora alfabetizadora, com essa caracterização que eu dei, que não provavelmente não são vocês que estão aqui, né? Hiperfoco, ainda dá muita confusão por aqui. Preciso aprender a trabalhar. Ah, pois é. Tem gente que diz que a criança não deve usar o hiperfoco, o autista, né? Ah, o autista só quer aquilo, só quer aquilo, só quer aquilo. Mas se você dá um sentido para aquilo, você usou o hiperfoco de uma forma mais significativa. Então a gente muda também na questão do autismo, a questão do hiperfoco. Mas na maioria das crianças o hiperfoco serve para que você dê o primeiro passo para a escrita, a leitura dele. Isso que é importante. Agora sim, lá na escola, né? Então, a gente tem um contexto hoje que está assim: ausência da aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Criança que tem deficiência intelectual atualmente não está aprendendo, não está se beneficiando da escola. Porque ela é vista então como incapaz e pela escola, a escola percebe, né, que ela não tem condições de se apropriar do ensino que é ofertado a todas as crianças. Beleza. Então já temos esse contexto. O outro contexto é o contexto clínico, médico. O médico, ele procura uma patologia, né? Então ele dá um diagnóstico e diz: esse aqui tem síndrome, tem atraso global no desenvolvimento, tem calos cognitivos, não sei o quê. Então ele sempre dá uma patologia lá, né? Ele coloca uma patologia e aí a criança sai do consultório médico junto com a mãe desenganada, ouviu? Para alfabetização. É um sujeito desenganado. Imagina só, a escola não dá condições. O sujeito sai do médico desenganado, né? Porque ele só dá o diagnóstico, mas não diz o que tem que fazer. E aí, a professora, com tudo isso, o que ela faz? Ela tenta justificar que ela não tem recurso suficiente para alfabetizar aquela criança. E aí a gente está mergulhada nesse contexto.
um contexto que para mim é um contexto triste, inadequado e que deve ser mudado imediatamente. Por isso que eu fiz o EduC, né? Para mostrar para as professoras, psique e neuros que é possível acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual e ou dificuldades na aprendizagem. É possível mudar a trajetória dessas crianças. Agora, o que eu preciso fazer então? Cada tarefa realizada deve ser muito bem planejada por você. Não é uma apostila cheia de pontinhos cobertos que vai fazer com que o teu filho aprenda o que é o A, ou que é o B, ou que é o C. Então, se eu tenho um filho de 15 anos que ainda não está alfabetizado, qual é o hiperfoco desse meu filho? O que ele gosta de fazer e sabe fazer muito bem? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que ele gosta de fazer. E é em cima do que ele gosta de fazer que você vai construir essa possibilidade de escrita. Entenderam? Então, isso é importante vocês compreenderem. Agora, qual é a estratégia que eu proponho sempre aqui, né? É você aprender a mediar. A partir do momento que você aprende a mediar, você começa a ter consciência que aprender a ler, escrever e interpretar, que compõe o conceito de alfaletrar, né? Que é ler, escrever e interpretar, podem ser acelerados, esse processo, quando você utiliza as 28 funções cognitivas e as 19 operações mentais. Então você tem que aprender a fazer isso, a usar essa ferramenta. Então, se você coloca uma atividade numa apostila, vamos fazer. É o A, é o B, é o C, é o alfabeto, é borboleta, é o B de borboleta. Mas a criança nunca viu uma borboleta, Jesus. Na vida real, nunca viu uma borboleta. Que sentido tem a borboleta para ele? Seria muito melhor você, a partir de um passeio que você desse com o seu filho num lugar com bastante flores, ele visse uma borboleta, depois ir para a apostila com a borboleta, depois gerar necessidades para que as sinapses possam se organizar e realizar a plasticidade cerebral. Então hoje, com todo o conhecimento que nós temos sobre como o cérebro funciona, como o cérebro aprende e como nós, mediadoras, podemos acelerar esse processo, a criança vai aprender. Porque quando a gente pega o discurso pedagógico mais o discurso médico, a gente tem uma criança com deficiência intelectual anulada na escola. E deveria ser o contrário. Se essa criança tem o diagnóstico de deficiência intelectual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter muitos estímulos, intensificar esses estímulos, organizar eles, certo? Construir um mapa cognitivo e lascar a pergunta, lascar a mediação, fazer ele pensar sobre todas as respostas que ele for me dar. Então, isso é importante. Às vezes tem uma avó dizendo, meu netinho não escreve. Às vezes o teu neto chega lá na sua casa para comer um bolo, Lília, para comer o bolo que você fez para ele, porque ele gosta do seu bolo. E aí você vai sentar na frente dele e perguntar se ele acha o que é que tem naquele bolo. O que será que tem nesse bolo? Por que você gosta desse bolo? Por que você sempre me pede para fazer esse bolo? Porque quando você faz isso, você está ativando áreas cognitivas que no seu netinho estão adormecidas. Porque como ele tem uma deficiência e não escreve e tem dificuldades, ninguém vai fazer ele pensar. Nem em casa, muito menos na escola. E tinha que ser o contrário. Aí que tinha que forçar ele a pensar. É porque eu gosto, vó. Mas por que você gosta? Que gosto tem? O que é gostar? O que é o gosto? Onde é que o gosto aparece? Na boca. E a gente pode sentir o gosto de outro jeito também?
como você sentiria? Se você não comesse o bolo e só visse o bolo, como é que você sentiria o gosto do bolo? Gente, essas perguntas, as sinapses não estão acostumadas a responder. Quando você faz esse tipo de pergunta, as sinapses se irritam, porque elas querem dar uma resposta imediata. Agora, a gente não vai sair por aí fazendo perguntas ao vento, né? A gente tem que fazer perguntas organizadas, mediadas, de forma intencional, sabendo, não, eu estou fazendo essa pergunta para o meu neto porque eu quero que aquela área cognitiva dele seja ativada, porque está adormecida. Agora, pessoas como nós que estamos aqui, porque vocês estão aqui exatamente por um grande motivo. Você quer ver uma possibilidade de teu filho, ou teu neto, ou teu aluno melhorar. É por isso que você está aqui assistindo essa live. Você quer encontrar um jeito. Então, nós que acreditamos que a criança com deficiência intelectual aprende, como eu, mães, professores, né? Nós temos que nos apoiar no que a teoria diz, que é a neurociência, e no que a prática da mediação nos diz. E com isso a gente vai gerar possibilidades. E aquela possibilidade que o médico e a escola nos afirmam a cada vez que a gente vai lá, a gente vai descartar isso da nossa mente, entendeu? Do nosso jeito de relacionar com a criança. Eu não sei se isso faz sentido para você, né? Mas para mim faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu lembro que eu trabalhava numa escola, e eu vou dizer para vocês, tá? O que me levou para a área da educação especial foi eu acreditar que a criança com deficiência aprendia. Eu só não sabia como ainda. Porque foi no início da minha carreira, em 1987, mais ou menos. Acho que foi essa aí. Porque eu sou velha, né, macho? E aí eu tinha um aluno na sala que ele não aprendia. Ele tinha uma síndrome, um olho azul e um olho verde. E os dedinhos meio atrofiados e tal. E eu fui ali, ensinando ele, tentando alfabetizar e perguntava e ia intuitivamente, sabe? E chegou um mês antes de finalizar a aula, ele aprendeu a ler. Um mês antes de finalizar a aula. O ano inteiro eu batalhei, mas ele só me deu resposta no final do ano. Então o professor ele tem que acreditar sempre, apostar sempre nessa criança. Pode levar um ano, pode levar 2 anos, não interessa. A cada ano que passar, a cada mediação que passar, ele vai ser melhor do que era antes. Então, um outro ponto é assim, essa crença que as pessoas têm, que eu digo que é a crença mínima. Aí lá na escola você vai, não, agora ele já tá pintando, agora ele já cobre em cima do ar com um feijãozinho, em cima da cola. Mas o guri tá com 10 anos, Jesus. Então esse resultado mínimo, né, é cruel. É cruel. É cruel para a família, é cruel para uma psicopedagoga quando vai na escola, porque é como se a escola fizesse um acordo, um contrato com as limitações dessa criança, gente. Já pensaram nisso? Qual é a nossa função? Que ela aprenda a ler e escrever e dar significado a tudo isso. Para isso a gente usa os signos, o significado e os instrumentos. Quais são os instrumentos que a gente usa? As letras, o alfabeto. Então, o mais importante hoje que eu quero deixar nessa live para vocês, deixa eu ver aqui, é a gente mudar esse cenário. E para isso que eu tô aqui. Eu quero ajudar vocês a mudar esse cenário. E eu tenho certeza que nós juntas, numa força grande, nós vamos mostrar para essa sociedade preconceituosa que os nossos alunos com deficiência intelectual, primeiro, eles não precisam ser igual às outras pessoas, mas eles podem ser do jeito que eles são, mas eles têm capacidade de aprender e se desenvolver da melhor forma possível. E para isso que nós estamos juntas.
Esse é o meu objetivo. Então, para alfabetizar essas crianças, nós vamos usar a atenção, a percepção, a memória, o pensamento, a linguagem e a emoção. Tudo isso a gente usa como? Desenvolvendo as operações mentais e as funções cognitivas. E aí nós vamos ver que palavrão, né? Expurgar. Expurgar é definitivamente a ideia de que a criança com deficiência não aprende. Alfabetizar é possível, sim, desde que a gente consiga fazer uma mediação adequada e construir a ideia e as hipóteses sobre a leitura e a escrita. E a mediadora tem que aprender a fazer isso. Então, para o processo de alfabetização da criança ser consolidado, ela levantar essas hipóteses, nós vamos começar com tarefas, certo? Que vão exigir da criança algumas operações mentais. Vocês podem até marcar aí, mas depois eu explico tudo, né? Categorização, classificação, agrupamento, seleção, discriminação, abstração, generalização, raciocínio hipotético, raciocínio inferencial, transcendência e significado. Tudo isso nós usamos para se alfabetizar. E aí lá na educação infantil, ou na mãe, ou na professora, ou na psico que está começando, todas as tarefas que envolvem essas operações mentais que eu acabei de fazer são pré-requisitos para a criança construir as primeiras hipóteses da escrita e da leitura. Então, quanto mais oportunidade eu der para o meu aluno, ou para a minha criança, ou para o meu filho, pensar sobre a leitura e a escrita, mais qualidade eu vou dar para essa escrita. E mais qualidade vai ter essa função cognitiva. Então, nós vamos avançando, nós vamos desencadeando novas ações, o cognitivo vai tomando uma outra estrutura, um outro funcionamento. E como eu falei ontem na live, se você internalizar, aí eu digo uma coisa assim de gente apaixonada, tá? Que é o meu caso, né? Eu sou apaixonada. Quem não viu vai ver agora. Isso tem que estar em todas as células do teu corpo. Todas as células do teu corpo tem que estar com isso, que é aquela fórmula. Você acreditar que a criança é capaz, que é o CA, de capacidade. Você acreditar na plasticidade cerebral, que é a capacidade que o cérebro tem de se organizar. E o meu papel é gerar necessidades cognitivas. Então, a fórmula é K-O-N-E. Então, o K de capacidade, OR de organização e NE de necessidade. A mediadora vai gerar a necessidade da criança pensar sobre tudo que faz. E com isso, vai organizar o seu pensamento. E aí, eu quero terminar agora falando para vocês, né? Daí a gente tem mais um tempinho ali, uns 10 minutinhos, que é o seguinte: codificar é aprender a escrever. Decodificar é ler o que está escrito. Agora, codificar e decodificar não é suficiente para o mundo que nós vivemos. Porque o mundo que nós vivemos exige de você, além de ler e escrever, interpretar. Então, o processo de alfabetização, ele compõe um tripé de ler, escrever e interpretar o mundo. Tem que ter um significado. E eu espero que vocês tenham gostado. Repete. Então, repete o quê? A questão cognitiva ou a codificação e a decodificação? Mas vamos lá. Codificar é a criança escrever. Decodificar é ela ler o que escreveu. Mas isso não basta, porque essa leitura pode ser uma leitura mecânica e sem significado. Codificar é escrever. Decodificar é ler o que está escrito. E o que falta? Falta a criança interpretar.
Então, o tripé é ler, escrever e interpretar. E para mim é ler, interpretar a leitura, escrever e interpretar a escrita e dar sentido e significado para tudo isso. Agora, quem quiser conversar alguma coisa comigo, coloca aí, ó, Isa, hashtag Isa me chama, que daí eu chamo aqui e aí você pode fazer alguma pergunta ao vivo comigo. Alguém se arrisca? Alguém mandou uma pergunta aqui. Como mediar, de forma online? Gente, o ano passado eu dei aula online para uma turma que era uma turma que tinha 3 crianças que não estavam alfabetizadas ainda, certo? E eu dei aula para elas de leitura e escrita usando um quadrinho que eu tinha, colocava na frente e ali eu trabalhava todas as hipóteses de leitura e escrita, mesmo sendo à distância. Então eu dava uma imagem, eu perguntava o que significava a imagem, eu dava para a criança livrinhos de historinhas online, mas que eles tinham também o áudio na internet. Depois eu pedia para a criança interpretar, pensar sobre o que significava essa leitura. Então todo o processo, mesmo sendo à distância, eu consegui. Lógico que quando o processo é presencial, tudo muda, né? Mas a todo momento, gente, inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Que esse ano eu assisti, porque eu dei aula pro segundo, esse ano eu assisti o segundo tendo aula com a professora. Que eram as minhas crianças e eu tava com saudade deles, então eu assisti. E com a mediação eu ensinei matemática. Então, por exemplo, quando eu ensinava uma operação, eu dizia, ó, agora tem essa operação aqui que eu botei para vocês, 12 mais 15. Vamos fazer uma adição. Fazia, eu dizia, ó, agora o resultado é esse. Eu também botava o resultado. Mas agora eu quero que você me explique como é que se faz uma conta de adição. Eu não estava importando o resultado. Eu queria saber se ela entendia o processo. Eu fazia uma pergunta para ela pensar sobre. Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer na leitura e na escrita também. Se a criança escreveu uma palavra que você fez um ditado, você pensar com ela sobre aquela palavra. Eu chamei a Marina ao vivo aqui. A Marina vai fazer uma live comigo amanhã. Oi, Marina! Não estou te escutando, teu áudio. E agora? Melhorou? Beleza. Ah, tá. Uhum. Tudo bem? Que bom te ver. Estás melhor? Bem melhor, graças a Deus. Ai, que bom. Mas vamos aí, vamos conversar. Eu pensei amanhã a gente aprofundar essa questão da codificação, decodificação, né? Que é importante. Exatamente. E como ninguém chamou, eu falei, já vou chamar. Aí a gente já deixa todo mundo curioso, né, Isabel? É isso mesmo, né? Mas olha, Isabel, eu gostaria agora no final da live de colocar tudo que foi falado, porque às vezes você está tão ali ligada falando que você não vê as outras profissionais falando, o quanto você tem ajudado, né? Não, pelo jeito, não só professores, mas também as avós que estão ali. Aquela do bolo foi maravilhosa, né? Porque tem muita intenção por trás. Eu acho que nós estamos no caminho certo com você, Isabel. Graças a Deus, entendeu? Eu aposto nisso, né? Eu aposto nisso, aposto muito nisso, nessa possibilidade. Eu tenho experiências muito boas com relação à mediação cognitiva. Eu trabalhei com crianças com paralisia cerebral e eu apostava, sem oralizar nada, eu apostava e até dizia para a criança, né? Ó, eu fazia uma brincadeira. Sim. Ó, o teu pai é rico. Eu dizia para a criança, teu pai é rico, ele vai comprar um computador que você vai digitar e o computador vai falar para você, por você. Então não importa se você não vai oralizar. O computador vai falar por ti, ó, teu pai é rico, ela ria.
porque ela compreendia isso. Então, eu começava a mediar, né? É uma criança que eu trabalhei na APAE, Ótimo. aqui em Santa Catarina, e aí ela já estava conhecendo as letras, relacionava as letras com os nomes porque eu tinha 3 na sala com paralisia cerebral e eram adolescentes. Sim. B, tardiamente com 12, ela com 12, outro com 16, outro com 15, eu apostava na alfabetização deles, como Você, uma forma de se empoderar e se emancipar, isso. sabe? Que os pais não vão viver para sempre. E agora você imaginou todas nós aí, porque eu que acompanho suas lives, vejo que tem pessoal do Nordeste, né, de todas as regiões do país, né, acreditando no que você acredita. Então, nós vamos, olha, eu sou do Paraná, né, nem me apresentei, sou da Vizinha, cidade de Campo Mourão, Paraná. que bom, viu? Eu acredito assim, ó, que a internet ela veio nos dar a possibilidade de atrair, e aí eu penso no algo que o Miguel Nicoleles fala, que é o BrainNet, os cérebros que estão dispersos são atraídos pelas redes sociais para alguma coisa que vai unir todos eles. Então, foi por isso que eu resolvi colocar todo o meu conhecimento agora na rede social, E para para mostrar para as outras pessoas que estão necessitando desse conhecimento. alguma coisa que faz sentido, né, Isabel? Porque você traz muito essa questão. Eu nunca tinha, já assisti muitos cursos, mas da forma que você coloca a mediação, não, foi novidade para mim. Essa mediação com perguntas, né? Essa intervenção com questionamentos simples, mas que faz a criança pensar. Isso daí, para mim, foi um achado. Muito obrigada, gratidão mesmo por tudo, viu? Tá bom. Amanhã, depois eu vou, quando acabar aqui a live, vou dar uma ligadinha para ti, Tá bom. né? Para que Aham. a gente possa alinhar o Ótimo. que a gente vai falar amanhã na nossa live, que também vai ser um sucesso a nossa live de amanhã, Olha, porque Fortaleza as, e as Ceará entrando. é isso. Porque, sabe, o que mais me deixa contente é que eu vejo que eu não estou sozinha mais, Verdade, Isabel. sabe? Porque às vezes eu chegava na escola e disse, mas essa criança aprende. Até eu fui questionada por uma psicóloga uma vez, né? Por que que eu escrevi numa avaliação da criança que ela era inteligente? Da onde eu tirei isso? Foi a pergunta que a pessoa falou. E a pessoa falou assim para mim, porque aqui esse menino, ele tem algo que chama ele para as coisas da morte e ele faz xixi e Uhum. baba tudo, Sim. faz xixi no banheiro e não põe a calça, entra no consultório com as calças embaixo. E eu falei para ela, então vem para minha escola e você vai lá e vai observar ele um dia. Exatamente. Então, ele tinha deficiência visual também. Então, assim, na escola ele ia no banheiro sozinho, vestia a calça. A única fruta que ele não descascava era a laranja. Todas as outras frutas ele se virava, Sim. sabe? E perguntava as coisas, participava, conversava com os amigos, não babava e no consultório babou. Aí quando eu soube de tudo isso, eu perguntei para ele, né? Eu falei lá, hoje já é um adulto, tal. Aí eu falei assim, vou dar um nome aí, João. João, por que você baba o tempo todo lá no consultório da psicóloga? Daí ele falou assim, todo mundo baba lá. Ah, ele era Aí eu, observador. e a calça? Por que não põe a calça, cara? Fica o teu peru aparecendo. Daí ele falou assim, ó, eu não preciso colocar, ela coloca por mim, Olha aí, viu, Isabel? entendeu? Então, às vezes, a gente não acredita na capacidade da criança e acaba, né, menosprezando essa independência que é possível sim acontecer. Verdade. Mas E olha, aí a gente mede por baixo, né? Olha, eu vou falar amanhã, a Isa fala sobre transcendência. Amanhã eu vou falar bastante sobre transcendência. Eu estou com muita coisa na internet para responder para as pessoas, inclusive algumas coisas da Adriana,
Mas, Adriana, pode deixar que tudo que está ali eu respondo, eu sempre respondo. Mas é porque, como eu trabalho numa escola, também às vezes tem demandas, né, da própria escola. Mas eu vou dar uma dica para elas, né? É retomar aos vídeos que você já fez, que tem explicações maravilhosas lá sobre isso, né? Sobre a transcendência. Então, eu comecei a assistir os vídeos lá do começo, todos eles. Aprendi muito, fiz muitas anotações, né? Por isso que eu agradeço muito por você deixar Olha, dado. Marina, amanhã nós vamos continuar, porque hoje, daqui a pouco, o Instagram já vai tirar a gente. Tá bom. Certo? Um beijo, pessoal. Gratidão. Gratidão. Amanhã nós vamos entrar a fundo nessa alfabetização, hein? Isso. Conto com todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado. Marina, um beijo grande e até amanhã. Até amanhã, Isabel. Tchau, gente.